1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 5, o caráter e o alvo da pregação de Paulo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor, ou tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que palavra tremenda, que definição tremenda do Evangelho trazida a nós aqui pelo apóstolo Paulo. Bênção de Deus. Não sei como que as pessoas, ao lerem um texto como esse de 1 Coríntios 2, não conseguem se dobrar e não conseguem entender e aprender de que maneira nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo. E Paulo frisou bem, Cristo e este crucificado. Então, ele foi ter com os de Corintos, anunciando-vos o testemunho de Deus. Nada era sobre Paulo. Hoje nós estamos vendo pregadores que falam muito sobre si mesmos e falam muito pouco sobre Deus. Mas Paulo, quase que sempre, ele falava de Deus. Ele mencionava o Senhor. Ele tinha o entendimento de que o mais importante era ele trazer aos seus ouvintes a pessoa de Deus, apresentar o Evangelho, apresentar a Cristo, frisando bem este crucificado. Então ele diz, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou seja, Paulo, embora tivesse todo um cabedal de conhecimento, ele não se ufanava, ele não se apoiava nessas questões. E aí ele diz, ele propôs do seu coração não trazer outra mensagem a não ser a que falasse de Jesus Cristo e este crucificado. E depois ele diz no versículo 3 que ele esteve entre eles com fraqueza, em temor e grande tremor. Três características que são muito semelhantes, que se encontram. Fraqueza, inclusive Paulo disse uma certa feita que o poder de Deus na vida dele, ele se desenvolvia na sua fraqueza, na sua limitação. E é muito bom entender, cada homem, cada mulher de Deus, entender sempre que nós somos fracos, que somos super limitados. E que as pessoas, embora possam olhar para nós, na verdade devem olhar para Cristo. Quando alguém já disse que quando alguém olha para nós devemos estar apontando para Cristo. Olhe para Cristo, não olhe para mim. E aí ele diz ainda mais que a pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Maravilhas com certeza aconteciam através do ministério do apóstolo Paulo, mas ele não prometia nada. Você não vê Paulo antes de chegar em Corinto, antes de chegar em Éfeso, antes de chegar em Filipos, dizendo, olha, digam que lá vai estar um homem de Deus que faz milagres, que faz as pessoas ressuscitarem, que faz os surdos ouvirem, que faz os mudos falarem, que faz os aleijados andarem, nada disso. Ele chegava na dependência do Espírito Santo. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele se preparava espiritualmente para que grandes coisas acontecessem. E aí ele termina dizendo, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens. Amados, quantas vezes nós temos apoiado a nossa fé na sabedoria humana, no conhecimento humano, como se isso fosse importante, como se isso bastasse. Mas a Bíblia diz que ele se apoiava no poder de Deus, no poder de Deus. E o Evangelho, Paulo também diz, escrevendo aos Romanos, ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.